Então eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28. Romanos 8. E nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos alguns meses atrás. E hoje nós chegamos nesse capítulo, no final do capítulo 8. Todo o capítulo 8 é maravilhoso. Todo o capítulo 8 é maravilhoso. Mas esse trecho, esse pedaço do capítulo 8, esse final do capítulo 8 que nós vamos meditar hoje, ele é tão precioso, ele é tão maravilhoso, porque ele fala do amor de Deus. Ele fala do amor de Deus. Depois de tudo isso que o apóstolo Paulo, ele veio construindo, mostrando o Evangelho, a necessidade do Evangelho, o problema do pecado, a nossa justificação, e nós vimos tudo isso aí, como que a justificação afeta a nossa vida, no nosso dia a dia. Tudo isso a gente foi vendo com o apóstolo Paulo até chegar aqui. Aí nós chegamos no capítulo 8, ele vai resumir toda a sua teologia, todo o seu ensino até aqui. E aí ele vai finalizar o capítulo 8, falando do amor de Deus. Ele vai finalizar o capítulo 8, falando o quanto nós somos amados em Deus. Então, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Apenas a leitura desse texto já é maravilhosa. Apenas a leitura dele já edifica grandiosamente a nossa vida. Mas eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre essa questão do amor de Deus. E aí no versículo 28, ele começa dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E geralmente o que a gente vê aqui é o seguinte: todo mundo sabe esse versículo de cor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto. Contudo, esse versículo aqui ele continua. E o próximo versículo, o versículo 29, ele complementa e ele dá a razão ou o porquê todas as coisas cooperam para o bem. Qual é o tipo de bem? Porque
muitas vezes nós olhamos ao quê? Não, tudo vai cooperar para o meu bem, para eu ter aquilo, ou eu conseguir isso, ou eu fazer isso, ou aquilo. Mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando nesse versículo. Você interpretar esse versículo dessa maneira é um erro. Porque ele fala que sim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, dos quais foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus então te chamou, e Deus te chamou com um propósito, e tudo coopera para o bem, para o seu bem, para que você cumpra esse propósito. A pergunta é, qual é o propósito? O versículo 29 responde, qual é o propósito? O versículo 29, ele nos responde, para que tudo coopera? Por que tudo coopera? Ou para que tudo coopera? Versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus, ele tem um propósito na minha e na sua vida. E tudo, como esse texto como nós vamos ver aqui hoje, tudo na sua vida, tudo que acontece na sua vida, tudo acontece com um propósito: Deus te transformar à imagem de Jesus Cristo. Deus tem esse propósito, e esse é o propósito de Deus, para mim e para a sua vida. Não é o American Dream. Não é te deixar rico. Não é nada disso. Deus pode te abençoar e te deixar rico? Pode. Ele pode fazer qualquer coisa? Ele pode, Ele é Deus. Mas Deus tem um propósito. Sabe por que muitas vezes nós não ficamos ricos? Porque o nosso coração vai para a riqueza muito fácil. E é por isso que a gente passa o que a gente passa. Por quê? Porque o propósito dos sofrimentos é nos transformar à imagem de Jesus Cristo. E esse é o propósito de Deus para a sua e para a minha vida. É te transformar. É trabalhar em você. Lembra de Jacó e Esaú? Os próximos capítulos de Romanos têm esse famoso versículo, então debatido versículo, que diz: amei a Jacó, mas rejeitei ou odiei Esaú. E aí você se pergunta, mas tá, e como que Deus odiou Esaú? E como que ele amou Jacó? E aí a gente olha a história, aí a gente olha o texto, a gente olha todo o contexto do que nós temos falado em Romanos, falando de salvação, falando do Evangelho de Jesus Cristo. Como que ele amou Jacó e ele rejeitou Esaú? Como que ele ama Jacó? Jacó, ele corrige em cada passo da vida dele. Quando ele volta para a casa do pai, quando ele volta para a sua terra, aquele homem volta até amancando depois do seu encontro com o Senhor. Cada virada, cada curva da vida dele, Deus o disciplina. Jacó, vai demorar, mas eu vou te fazer a imagem do meu filho. É isso que Deus tem para a sua vida. João, vai demorar, mas eu vou fazer você a imagem do meu filho. Edna, vai demorar, mas eu vou fazer de você a imagem do meu filho. É isso que Deus tem para mim e para a sua vida. Ele vai te transformar, Ele vai me transformar, para que nós sejamos mais parecidos com Ele. Com Ele, esse é o objetivo do Senhor. E aí Ele vai nos falar que Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos glorificou. Nos justificou e nos glorificou. Tudo isso aqui está no passado. Ele vai nos predestinar, Ele vai nos chamar. Essa palavra que todo mundo ama, predestinação, eleição. Uma palavrinha que todo mundo ama na igreja, certo? Dá um problema essas palavras, como a gente vai ver um pouquinho hoje. E Ele nos justificou, tudo. Nós já estamos em Cristo. Nós já fomos justificados em Cristo. E nós já estamos vivendo com Ele. Amém? Essa é a nossa esperança, é nisso que nós cremos. Existe um lado daquilo que geralmente a gente canta: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus é Cristo, Ele já veio. E o melhor de Deus já foi dado a nós, e nós já temos Ele. Porque o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito é a garantia de que aquele que ressuscitou Jesus entre os mortos também ressuscitará nós.
A vida eterna, disse Jesus, é esta, que eles te conheçam a ti, ó Pai. Essa é a vida eterna. Nós conhecemos o Pai. Nós já estamos vivendo essa maravilhosa vida que nós teremos na eternidade, porque o que é a eternidade, o que é a glória? É viver com Ele. É viver com Ele. E aí, a gente chega aí no versículo de 35 ao 39, e aí no versículo 35 ele fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? E aqui, eu coloquei um negócio, mandei para vocês uma coisa, e eu resumi, eu cortei todo aquele e-mail. Por quê? Porque aqui ele fala: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eu puder resumir aqui, por que o apóstolo Paulo fala: nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o agora, nem o porvir, nada pode nos separar? Em outras palavras, ele fala: nada, 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 absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que é nosso em Cristo Jesus. Nada. Nada pode te tirar das mãos de Deus. Nada pode fazer com que Deus pare de te amar. Deus te ama. Você não entendeu o que eu falei? É impossível vocês terem entendido o que eu acabei de falar. Eu vou repetir. Pois estou convencido de que nada, absolutamente nada, será capaz de nos separar do amor de Deus que é nosso, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nada. Nada. E quando o apóstolo Paulo ele fala nada aqui é nada. É nada. Porque o que acontece é: Rodrigo, o apóstolo Paulo falou nada aí, mas se você começar a viver a sua vida aí de repente, você faz isso ou aquilo, aí você sabe, né? Você perde o amor de Deus. Você cai da graça. Você perde a sua salvação. Quando o apóstolo Paulo fala nada, é nada. Isso inclui você. Isso inclui você. Então, o que Deus tem para nós nesse texto aqui é algo que vai transformar a sua vida. É algo que você tem todo dia à sua disposição para viver a melhor vida que você tem para viver hoje, agora. O que é isso? É uma certeza. Deus, nesse texto, Ele tem para nós algo que vai transformar a sua vida. O quê? A certeza. A certeza de que nada muda o amor de Deus por você. Nada. O Deus que te amou em Cristo, Ele vai te amar até o fim. Até o fim. Essa é a certeza. E como que isso muda a minha vida? Porque isso aqui, se você entender isso aqui que eu vou falar hoje aqui, se você entender o texto do apóstolo Paulo, se você entender o que o apóstolo Paulo, a proposta que o apóstolo Paulo tem para você essa noite aqui, isso vai transformar a sua vida e você nunca mais vai viver do mesmo jeito. Nunca. Nunca mais. Porque no dia que você entender o tanto que você é amado, amada, se isso aqui não muda a sua história, se isso aqui não muda a sua vida, nada mais muda. Nada mais muda. Por quê? Porque o que o apóstolo Paulo, ele vai dividir isso aqui em dois blocos, mesmo que não esteja tão claro aqui para a gente
olhando, quando você para pensar, ele vai falar o quê? Ele vai falar que nada, quando ele fala é independente, a certeza que ele dá de te amar, que ele vai te amar para sempre, é independente de qualquer coisa, de todo o poder do pecado que age dentro de você. Deus, ele vai te amar, independentemente de todo o poder do pecado que age dentro de você, e ele vai te amar, ele promete te amar, ele vai estar lá. Independentemente de todo o poder do pecado que age fora de você. Então tem dois aspectos do amor de Deus. Ele vai continuar te amando, mesmo quando você olhar para dentro de você mesmo e entender o tanto que você é mau. E você vai ser amado da mesma maneira quando todas as outras coisas fora de você, quando o poder do pecado que age na humanidade, que age no mundo, que age ao redor de nós, atacar a sua vida. Como que funciona isso? Todo o poder do pecado dentro de nós. E aí no versículo 23 ele diz assim, 33, desculpa, quem condenará os escolhidos de Deus? Quem condenará os escolhidos de Deus? Porque muitas vezes nós próprios nos condenamos, nós próprios nós olhamos para dentro de nós, e você vai andando na sua vida, e aí você está bem com Deus, aí de repente você cai, e você comete alguma coisa, algum pecado, que você achava que era alguma coisa que era impossível você fazer. Você faz aquilo que você pensa que você nunca seria capaz de fazer. Aí você pensa o quê? Deus não pode me amar. Como que Deus pode me amar dessa maneira? Porque muitas pessoas vivem nessa angústia. Não, mas Deus não pode me amar, porque eu não posso me perdoar. Deus não poderia me amar, porque olha quem eu sou, olha como eu sou. E a promessa que ele está falando aqui, é por isso que ele começa falando de justificação, e todo esse texto, desde o capítulo 4, a gente tem falando de justificação. Quem condenará os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E aí no versículo 39 ele fala que nada na criação pode te separar do amor de Deus. Você é parte da criação, isso inclui você. Nem você pode se separar do amor de Deus. Nem você pode. Está além da sua possibilidade. Você não pode. Então, Deus te ama apesar de quem você é. Porque se Deus te amasse por alguma coisa que você é, então você poderia perder isso. Mas nunca esteve em você. É Ele. Ele decidiu te amar. E, gente, aí a Bíblia vai falar que Deus nos elegeu, nos escolheu, nos predestinou antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos em Deus antes da fundação do mundo. Por quê? Porque se Deus deixa para me escolher agora, e nem eu me escolho agora. Nem eu me escolho agora. Nunca esteve nas suas mãos. É Ele, sempre foi Ele. Ele decidiu te amar. E Ele sabia muito bem quem você era. Nada do que você faz pega Deus de surpresa. Deus é Deus. O segundo aspecto, apesar de todo o poder do pecado fora de nós. E é por isso que no versículo 35, ele vai dar essa lista aí para a gente. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo ou morte. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então o primeiro lado da moeda é todo o poder do pecado agindo dentro de nós, toda a maldade que existe dentro de nós, não pode nos separar do amor de Deus. O outro lado da moeda é esse. Nada, nem angústia, nenhum tipo de sofrimento, nada que nós passamos na nossa vida vai nos separar do amor de Deus. Ele sempre vai estar lá. Sempre. Porque o que acontece quando a gente passa por tribulação, quando as coisas não dão certo na nossa vida, quando a gente não está andando e as coisas não estão acontecendo, qual que é a nossa primeira reação? Deus não me ama.
Por que Deus não me ama? Porque se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso. Se Deus me amasse, eu não teria perdido isso. Se Deus me amasse. Então o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é, quando tudo estiver dando errado na sua vida, nunca ouse dizer, nunca ouse pensar isso: Deus não me ama. Porque Ele te ama, mesmo em meio à tribulação, à angústia, à perseguição, à fome, à nudez, ao perigo, ou até à morte. Mas Rodrigo, eu estou morrendo, eu vou morrer. Deus não está vendo isso? Sim, Ele está. E Ele promete te amar até aí. Porque nada, nem a morte pode te separar do amor de Deus. Nada. Nada. Então, apesar de toda a nossa maldade, de todo o pecado que age em nós, Deus nos ama. Apesar de todo o pecado que age fora de nós para nos trazer sofrimento, angústia, perseguição, fome, nudez, tudo. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo caído, todos os aspectos caídos, eles vão nos afetar e nós vamos sofrer nessa vida. Se tem uma coisa que a gente tem garantia, é que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Porque ninguém é maior do que o seu Senhor, porque se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Essa é a nossa promessa. Gente, a promessa do cristianismo é essa: vem e morre. Essa é a promessa do cristianismo. Ah, Rodrigo, mas e todas aquelas promessas do Antigo Testamento, que você não vai ser cabeça, você vai ser cauda. Você vai ser cauda, vai ser cabeça? O nosso caso, o nosso é um pouquinho invertido já. Já estou aplicando o Novo Testamento. Que você não vai ser cauda, você vai ser cabeça. Que você vai ser bem-sucedido, onde você for, e a bênção vai. Sim, a bênção vai. Mas a bênção, muitas e muitas vezes, não é isso que a gente pensa que é. Porque nas mãos de Deus, o sofrimento, a desgraça, a fome, tudo que nós passamos, que nós determinamos como maldição, nas mãos do Senhor é bênção. Para quê? Para nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Porque a primeira reação que nós temos é: se eu estou sofrendo, Deus não me ama. Isso é paganismo, gente. Cansei de falar isso. Isso é paganismo. No primeiro século, e aliás, ainda hoje é assim. Para que as pessoas vão buscar os seus deuses? Por que as pessoas vão adorar suas imagens? Para que elas fazem isso? Para que o meu Deus, para que a minha imagem me torne bem-sucedido. Para que as pessoas no primeiro século ofereciam sacrifícios aos deuses na Grécia, os gregos, ou os romanos, ou whatever, qualquer que seja o Deus? Para que eles faziam isso? Para que ele desse o quê? Colheita. E aí uma vez que tinha uma praga, por exemplo, tem uma praga no meio das pessoas, o que acontece? É uma maldição dos deuses. Os deuses estão irados conosco. Então essa visão de um Deus que te abençoa, que se você está indo tudo bem, é porque os deuses estão te abençoando, é porque você está agradando os deuses. E se está alguma coisa indo mal, os deuses estão te amaldiçoando, e você tem que fazer algum sacrifício para aplacar a ira dos deuses. Isso é paganismo, isso não é cristianismo. Porque a nossa promessa é: tudo já foi pago em Cristo Jesus naquela cruz. Nada mais. O Senhor não está mais irado com você. Nós temos o amor de Deus, apesar de nós. E apesar de todo o sofrimento que está ao nosso redor, Ele te ama e nada vai mudar isso. E é por isso que o apóstolo Paulo, então, ele começa dizendo, lá no comecinho, no 28, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas. Tudo isso, todo esse agir do pecado, Deus ainda pega isso e transforma o quê? Em bênção na sua vida. Ele usa isso para transformar a sua vida e te fazer mais parecido com Cristo. Deus, ele age, eu vou dar um exemplo na Bíblia. José, ele é jogado no fosso, é vendido pelos seus irmãos. Dentro daquele poço, ele clama para Deus e pede para Deus, Deus,
me salva, Deus me tira daqui. O que Deus responde para ele? Nada. José sai dali, ele é vendido escravo pelos próprios irmãos, vai para o Egito, lá no Egito ele está servindo na casa do egípcio, e aí lá na casa de Potifar, o que acontece com ele? Ele é fiel em tudo que ele faz, porque ele teme o Senhor. Por ser fiel ao Senhor, por amar o Senhor, a mulher tenta agarrar ele, ele foge, ela grita e ele vai para a cadeia, porque ele é fiel ao Senhor. Na cadeia ele fica por anos. Gente, imagina você na situação de José. Deus, eu estou aqui, eu sou fiel ao Senhor desde a minha juventude, e a única coisa que ser fiel ao Senhor me trouxe, foi isso aqui. Foi o quê? Escravidão, prisão, sofrimento. A única coisa que eu tive, Deus, em te servir, foi isso, durante todos esses anos da minha vida. Para que eu vou servir o Senhor? É isso que José pensa? Ele continua fiel ao Senhor. E o Senhor, e ele dentro da cadeia, o Senhor o usa. E depois de lá, ele interpreta os sonhos e se torna a segunda autoridade, a maior autoridade no Egito depois do faraó. Deus o honra. E aí depois a gente vem Elias, por exemplo, e ele ora para Deus livrar Israel, e Deus manda carruagens, e Deus livra Israel milagrosamente, como outras vezes a gente vê no Antigo Testamento. Deus respondeu, Deus cuidou de José, Deus cuidou de Israel, Deus respondeu Israel. Então Deus, ele responde no silêncio e no barulho. Quando você ora e você não ouve nada de Deus, Deus está agindo do mesmo jeito, e ele te ama do mesmo jeito. Do mesmo jeito, quando ele responde a sua oração no outro dia. Ah, mas eu estou orando por isso faz 30 anos. E nada acontece. Deus escuta e está respondendo a sua oração do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Deus age tanto no silêncio quanto no barulho. Ele é o mesmo Deus que age assim. E aí, porque nós vivemos na época da pós-modernidade, a gente tem um problema com essas palavrinhas que o apóstolo Paulo começou aqui no começo. E com essa palavra que a gente acabou de ler, Deus age em todas as coisas. Como assim? Como assim Deus age em todas as coisas? Então, tudo está determinado. Se Deus age em todas as coisas, tudo está determinado. É assim que é. Então, e aí? E aí, esse versículo começa dizendo, essas duas que para nós são problemas, Deus age em todas as coisas. Ele guia todas as coisas. Ele controla todas as coisas. E aí depois ele vai falar assim, aqueles que ele feminismo. Rapaz, isso dá um problema. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E olha que interessante isso, porque a gente quer pular esses versículos aqui, ignorar esses versículos aqui, mas esses versículos, eles estão dando o contexto para você poder interpretar o amor de Deus. Se você não entendeu essa introdução do apóstolo Paulo aqui, o amor de Deus não vai fazer sentido. Como assim? Vou explicar como. Se você entende essa questão da eleição, eleição, nós somos eleitos em Deus. O apóstolo Paulo, somos predestinados. O que é ser predestinado? Deus te escolheu. Ponto. Ah, Rodrigo, mas e o livre-arbítrio? Porque essa é sempre a pergunta. E o livre-arbítrio? O que a gente faz com o livre-arbítrio? Porque essas questões aqui, essas perguntas, Deus determinou todas as coisas, a predestinação, e o livre-arbítrio, o que faz com ele? E aí, o que geralmente a gente tem como resposta é isso aqui. Se Deus age em tudo, e tudo já está determinado, então não importa o que eu faço e como eu vivo. Não é essa a resposta que nós ouvimos? Se tudo está já determinado, não importa o que eu faço, porque já foi determinado. Nós somos robôs, está tudo determinado. Deus determinou tudo que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. A segunda coisa que geralmente vem de resposta é, se Deus me ama dessa maneira, porque
Tá, ele me elegeu e ele me ama. E nada me separa desse amor dele. É verdade, é verdade, é verdade. Não, então se Deus me ama dessa maneira que você acabou de me falar, então eu posso viver do jeito que eu quiser viver. Se está tudo determinado, Deus age em todas as coisas do meu bem, vai acontecer o que Deus mandou, porque Ele é Deus. Se Deus me elegeu e me ama dessa maneira, então eu não importa o jeito que eu vivo, eu posso viver do jeito que eu quiser. E se Deus me ama dessa maneira, e eu não vou perder esse amor, então liberou, eu vou fazer o que eu quero mesmo. E geralmente, gente, quem não entende predestinação e eleição, é essa maneira que interpreta isso, tá? Contudo, isso é um equívoco e uma falta de conhecimento bíblico e entendimento bíblico. Porque a gente não pode ignorar o que está escrito na palavra de Deus. Porque predestinação, ao contrário do que muita gente pensa, não foi Calvino que inventou. A gente acabou de ler o texto. A gente acabou de ler o texto. Então, respondendo a isso, por que Deus escolhe pessoas? Porque a primeira coisa que a gente, aquelas pessoas que têm problema, e talvez você tenha problema com essas doutrinas, tá bom? E eu vou devagar, mas se você tem um problema, aguenta um pouquinho aí, que a gente vai chegar na resposta. Por que Deus escolhe pessoas? Porque essa é a pergunta. Porque não parece justo Deus escolher pessoas. Por que Deus escolhe pessoas? Não é justo Deus escolher pessoas. Por que Deus escolhe pessoas? Eu separei aqui 3 desses bem rápidos. Lembra do que nós começamos falando em Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3? Qual que é a conclusão que o apóstolo Paulo chega em Romanos capítulo 3? Não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. E ele está, aliás, gente, pegando isso no Antigo Testamento. Tá? E então, ele já começa aí. Não tem ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. E aí a gente tem aquela lista enorme de pecado. E ele lembra que no capítulo 1 ele fala dos gentios, no capítulo 2 ele fala dos judeus. Coloca todo mundo debaixo do mesmo jugo. Ninguém é diferente. No capítulo 2 de Efésios, também uma carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, ele fala assim: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, no qual costumavam a viver, seguindo a potestade do ar, o príncipe desse século. Quem é o príncipe desse século? Quem é a potestade do ar? Satanás. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, eram por natureza inimigos de Deus. Essa é a descrição que a Bíblia dá. Mortos em delitos e pecados, seguindo Satanás, por natureza, inimigos de Deus. Junta com Romanos, capítulo 1, 2, 3. Não há um justo nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Essa é a imagem que a Bíblia tem a seu respeito e a meu respeito. Não tem ninguém bom. E aí eu já preguei bastante sobre a maldade do ser humano. Eu acho que até a esse ponto a gente já está legal com isso, já entendeu isso. Se essa é a sua situação, se essa é a minha situação, a minha pergunta para você é: o que um morto faz? O que um morto faz? Não, ele faz uma coisa. Se tem uma coisa que o morto faz, Ju, o que um morto faz? Ele apodrece, ele fede. A única coisa que um morto faz, ele está podre. E ele vai apodrecendo, ele vai decompondo. É isso a única coisa que o morto faz. Aí, gente, a gente acha que a gente não está morto. Ou a gente, na nossa vida, a gente olha, ó, aquele lá, nossa, aquele lá é um pecador, um drogado, aquele lá é... A gente vê as outras pessoas que aparentemente não são como nós, que nos achamos bons, e a gente, ó, aquele lá está morto. Em delito e pecado, aquele lá sim. A gente aplica isso aqui só para o drogado, só para aquele que está afundado, só para aquele lá que está deitado agora, lá no meio, no downtown de Low. Não, aquele lá está no fim.
Mas a única diferença entre mortos é essa, o estado de decomposição. Talvez o seu estado de decomposição acabou, está fresco ali dentro do caixão. Não começou a deteriorar ainda. Essa é a única diferença entre mortos. Agora, o morto, se eu chegar para ele e falar para ele assim, levanta daí, o morto vai conseguir levantar? Não? Por que não? Por que o morto não levanta? Porque ele está morto. Então, se o morto não pode levantar porque ele está morto, se essa é a sua situação, se essa é a minha situação, quem pode ir até Deus? Começa a ficar claro para você? Se a sua situação é mortos nos nossos delitos e pecados, a sua minha, é morto em delito e pecado, você pode ir para Deus? Não, eu escolho Deus. Sabe o que você escolhe? Você escolhe sim uma coisa. Se você abrir aí, rapidinho, João capítulo 3, João 3, aquele versículo que a gente ama em João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Não acaba aí esse versículo. Como um monte de outros que a gente gosta de citar de cor, mas eles não acabam ali. O capítulo continua. E aí ele diz, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele. Está vendo, Rodrigo? Deus não mandou Jesus para condenar o mundo. Você fica pregando aí sobre condenação, seu herege. Gente, Deus não mandou o seu Filho para condenar o mundo. Por que Deus não mandou o seu Filho para condenar o mundo? Se está todo mundo morto, não há um justo nenhum sequer, nós éramos por natureza inimigos de Deus, qual que é a sua situação diante de Deus? Condenado. Para que Deus vai enviar o Filho dele para condenar o mundo? O mundo já está condenado, Jesus ele vem para salvar, porque está todo mundo condenado. Você viu como a gente consegue distorcer a Bíblia? E aí, mas ele continua, fica mais legal esse versículo. Esse capítulo, aliás. 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O que a gente acabou de falar, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E este é o julgamento, versículo 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Qual que é o julgamento sobre o mundo? Que a luz veio, mas os homens odeiam a luz. Nós, na nossa própria natureza, inimigos de Deus, sem nenhum de nós bom, nenhum de nós querendo buscar a Deus, nenhum que busca a Deus, qual que é a sua disposição natural com relação a Deus? Você odeia Deus, eu odeio Deus. Essa é a sua disposição diante de Deus. Contudo, Deus, sendo rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo. É assim que continua Efésios capítulo 2. Ele nos amou. Então, Deus escolhe pessoas. Por que Deus então escolhe pessoas? Deus é justo em escolher pessoas. Se Deus, gente, não escolhe ninguém, para onde todo mundo vai? Mortos em delitos e pecados, inimigos de Deus por natureza. Para onde que nós vamos? Se Deus ele olha para Adão e Eva e deixa eles continuarem no que eles querem continuar, nós iríamos todos para o inferno. Gente, se Deus manda todos os seres humanos para o inferno, Deus é justo? Deus condenou Lúcifer. Quantos pecados Lúcifer cometeu para ser condenado? 1. Quantos pecados foram necessários para condenar toda a raça humana? Aliás, toda a criação, como diz Romanos? 1. 1 pecado.
Por que que um único pecado é capaz de condenar Lúcifer e capaz de condenar toda a raça humana? Porque Deus é santo e Ele não tolera uma única falha moral. Deus não é como um de nós. Deus é santo. Então, se Deus permite que todo mundo vá para o inferno, Deus é maravilhosamente justo. Ele não deve nada para mim, Ele não deve nada para você. Agora, se Deus escolhe uma pessoa para salvar, Deus é misericordioso? Maravilhoso! Ele deve alguma coisa para todos nós que Ele não salvou? Ele tem que se explicar por que que Ele não salvou você? Mas Ele tem que se explicar uma coisa, por que que Ele perdoou aquele. E é para isso que nós temos a Bíblia serve para isso. Porque se Deus tivesse mandado todo mundo para o inferno, Deus não tinha que dar uma explicação para ninguém. Toda a criação levantaria e aplaudiria a justiça de Deus. O problema que a Bíblia vai nos mostrar é como que Deus, sendo santo e justo, perdoa pecadores. E a resposta é Cristo. Ele é a resposta. Deus só pode nos perdoar por causa de Cristo. E sem Cristo não há perdão de pecados. Então Deus é justo. Deus é maravilhoso. Se Deus, Ele não escolheu alguém, Ele tem que se explicar? Não. Contudo, a Bíblia diz que é Deus que nos escolhe, é Deus que nos predestina. Só que aqueles que não estão lá. Gente, não vai ter ninguém no céu, no inferno, falando assim, eu queria ter ido para o céu, mas eu não tive a chance. Não existe um no inferno assim. Todos os que estão lá é porque rejeitaram, é porque odiaram a luz. E esse é a grande tensão que a Bíblia nunca responde. Nós somos culpados pela rejeição, mas nós não temos o mérito da salvação. A salvação vem dele. Então, se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos ressuscita a nós. A partir desse momento, é que um morto pode responder. E aí, João capítulo 11, Lázaro está no túmulo. O que o Lázaro está fazendo no túmulo? Fedendo. Exatamente, está fedendo, porque é isso que as irmãs falam. Senhor, já está fedendo, não abre não. Imagina o cheiro que saiu de lá de dentro na hora que eles abriram o túmulo. E aí Jesus fala o que para ele? Lázaro, vem para fora. E Lázaro faz o quê? Ele vem para fora, porque o Deus da vida deu vida para ele antes de dar o comando, para que ele pudesse responder o comando. Sabe por que você pode responder o comando? Não é porque você é mais espiritual do que quem está lá fora e quem não está aqui hoje. Não é porque você ama mais o Senhor do que as pessoas que não conhecem o Senhor ou que rejeitaram o Senhor. É porque um dia o Espírito Santo agiu em você, transformou, trocou o seu coração, tirou o coração de pedra e deu um coração de carne. Não é essa a promessa de Ezequiel? Então você pensa, mas isso é coisa do apóstolo Paulo, no Novo Testamento. Isso está no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 7. O que é Deuteronômio capítulo 7? Israel, eu não escolhi vocês porque vocês eram maiores do que outras nações. Eu escolhi vocês, porque eu escolhi vocês. Eu escolhi amar vocês. Não tem nada em vocês, Israel. Eu vos escolhi por graça. E isso é graça. Ele nos escolheu. Então Deus é justo. Se Ele manda para o inferno quem Ele quiser, Ele é justo. E eles vão porque eles rejeitaram a oferta de amor, de salvação que os poderia ter salvo. É por isso que eles vão. E aqueles que vão, ninguém vai chegar no céu, bater no peito e falar assim, eu estou aqui porque eu escolhi Deus. Porque eu fiz, porque eu aconteci, porque eu sou bom. Não sou como esse ímpio aí. Não. A graça nivela todo mundo. Então Deus é justo. Então nós não temos o livre-arbítrio. Gente, isso aqui... Deixa eu tentar explicar isso aqui de uma maneira bem concisa. Nós não temos o livre-arbítrio com relação à nossa salvação. Como assim? Você está morto em pecado. Você escolhe alguma coisa? Não. Isso não quer dizer que você não tome decisões. Você escolheu a roupa que você queria vir, você escolheu a rota que você queria pegar. Vou pela saída 35, pela saída 38.
Isso não quer dizer que você não faz escolhas na sua vida. Você faz escolhas todos os dias. Todos os dias. Só que, eu lembro de uma vez no seminário, o professor me falou uma coisa tão interessante no seminário sobre isso. E ele falou, gente, a nossa liberdade de arbítrio está num nível. Aqui. Essa é a nossa liberdade. Você age livre até aqui. E você é limitado por um monte de coisas. Aliás, gente, nem a ciência acredita em livre-arbítrio. Ah, como assim, Rodrigo? Sabe por quê? Porque nas nossas escolhas, cientificamente, eles debatem. Se a gente escolhe, por exemplo, casar com uma ou outra pessoa, por causa do quê? Da nossa tendência genética. Por exemplo, se é o mais forte que sobrevive, eu vou escolher o quê? A melhor esposa que eu possa ter, para que eu possa ter filhos mais fortes, etc. Isso está dentro de nós, programado. A gente não faz esse tipo, a gente não pensa, está no subconsciente. Aí você também, Freud falava isso. Que o quê? Que eles estão discutindo, antigamente eles discutiam mais sobre a questão psicológica, até quando o nosso subconsciente está controlando as nossas ações. Então, se o nosso subconsciente está controlando as nossas ações, nós não somos livres. Então, isso aqui é coisa da igreja presbiteriana acreditar nisso. Estuda ciência, porque nem a ciência acredita em livre-arbítrio. Nós somos controlados por alguma coisa. Então, se nós somos controlados por alguma coisa, o relato da Bíblia é esse. Teve um casal que teve livre-arbítrio. Qual foi esse casal? Adão e Eva. Por quê? Porque quando Deus os criou, Deus disse, não comam, não façam. Eles têm livre-arbítrio para obedecer ou não a Deus. Eles tinham a capacidade de olhar a circunstância e olhar, eu obedeço, eu não obedeço. A partir da desobediência de Adão, nós nascemos como? Infectados com o pecado. O nosso DNA, todo o nosso ser foi afetado pelo pecado. Agora não tem uma única decisão que você tome na sua vida que não seja afetada pelo pecado. Não tem. E se a liberdade é eu não ser influenciado nem pelo bem e nem pelo mal, você é livre. Aqueles que gostam os jovens gostam de me desafiar toda semana. Mas eu tenho livre-arbítrio. Eu faço as minhas escolhas, eu decido, eu falo assim para ele, tá bom, vai para casa hoje, e fica a semana inteira sem pecar. Semana que vem a gente conversa. Alguém aqui aceita o desafio? Você é livre? Você é livre? A sua moral, as suas decisões não são livres, porque você sempre é afetado pelo pecado. Você entende então a questão do que nós dizemos que nós não temos livre-arbítrio? Nós não temos o livre-arbítrio nesse sentido, mas nós não estamos dizendo que você não tome decisões. E aliás, gente, mas Deus guia todas as coisas, então Deus Ele não está te controlando. Você jogou xadrez? Gosto de jogar. Xadrez é um negócio que quase não dá tempo de jogar com os outros. Então eu gosto de jogar com o computador às vezes. Aí tem o level 1 até o level 10. Quando vai chegando ali no 5, 6, já começa a ficar mais difícil. Passou do 7, já era. Nunca mais ganha. O computador, ele sempre vai me levar para um lado que ele quer que eu vá no jogo de xadrez. Eu sou livre para tomar minhas decisões? Eu posso fazer o que eu quiser com minhas pecinhas, eu posso? Para minhas pecinhas eu posso. Eu vou forçar, eu vou colocar, mas ele é um mestre que eu não sou. E ele vai determinar a minha própria ação através das ações dele. Eu sou livre, mas ele vai jogar de uma maneira que eu não vou conseguir me livrar daquilo. Então as minhas decisões vão ser afetadas. E no final, ele vai me levar para fazer aquilo que exatamente que ele quer e vai ganhar de mim. Deus é um mestre em xadrez. Só que ele joga xadrez com 8 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Para trazer o resultado que ele quer. Ele quer. Então ele não controla a sua vida. Você faz isso. Você vai... Não. Ele coloca todo mundo
agindo, fazendo, trabalhando, tomando suas próprias decisões, e ele consegue gerenciar todas essas pessoas, e no final, trazer aquilo que ele quer, com o propósito dele. Ele é Deus. E então, o nosso nível de liberdade está aqui, mas ele é Deus, a gente quer comparar o nosso nível de liberdade com o dele. Ele é livre. Existe um ser livre no universo, é Deus. É Deus, não é você. Você é influenciado pelo pecado. Você tem suas limitações físicas. Vou te falar, vai lá fora, levanta aquele carro para mim. Você não é livre? Levanta o carro. Não. Por que você não consegue? Porque você tem limitações. Nós não somos livres em nenhum tipo de capacidade ou faculdade. Nós somos limitados. Existe um ser livre no universo, e é Deus. É Ele, e só Ele. Por exemplo, Atos em Paulo no livro de Atos, capítulo 27. E é interessante isso, porque a gente sempre quer falar, não, então se é assim, se é tudo, Deus determinou, se Deus escolheu, então eu vou viver de qualquer jeito. Nós queremos sempre, não, se é assim, então, sabe, separar as nossas decisões, aquilo que nós fazemos, com a eleição, com as ações de Deus, com o que Ele determinou. Em Atos do capítulo 27, para mim é o perfeito exemplo disso. Em Atos 27, o apóstolo Paulo está indo para Roma, de barquinho, lembra? O que acontece com o barquinho do apóstolo Paulo? Ele vai afundar, ele enfrenta uma tempestade. No meio da tempestade, Deus aparece, manda um anjo para ele e fala para o apóstolo Paulo, ninguém morre, ninguém se perde, o barco vai acabar, mas nenhuma vida se perde. Aí ele fala isso para todo mundo, beleza? Quem que falou que ninguém se perde? Deus. Você chega no versículo 33 de Atos 27, o que acontece? O que a gente acha? A gente acha os marinheiros tentando descer as cordinhas e sumir dali. Tinha um pastor meu que falava assim, deitar o cabelo. E aí que o apóstolo Paulo fala na hora para os soldados romanos, se esses homens saírem daqui, todos nós, como assim, apóstolo Paulo? Você não falou que vai todo mundo viver? Então como que você está falando aqui que vai todo mundo morrer agora? Deus, ele está ou ele não está no controle? Nós queremos falar ou sim ou não, a gente quer separar essas coisas. E na mente da Bíblia, nunca é separada, as suas ações nunca são separadas, aquilo que Deus determinou para você. E não funciona assim, e para o apóstolo Paulo nunca funcionou. Aí você vê que aquilo que Deus falou para ele, ele sabe que vai acontecer, porque Deus falou que vai acontecer e ele é o Senhor. Mas as suas ações estão alinhadas com o quê? Com aquilo que Deus falou. Não, olha, Deus falou isso, mas não é porque Deus falou que eu vou largar a vida e vou viver de qualquer jeito. Não, se Deus falou que eu vou conseguir isso, que eu vou ser rico, que eu vou ter isso, que eu vou ter aquilo, então eu vou deitar aqui e vou descansar. Preguiçoso, vai ter com a formiga. Deus te deu uma promessa dessa, levanta, trabalha, porque Ele vai abençoar o seu trabalho. Você está entendendo? Você vê como que as suas decisões, elas não anulam, um não anula o outro. Vocês entendem isso? Ficou claro isso? Deus trabalha no meio de tudo isso, de modo que a gente não pode dizer, mas eu não entendo isso, Rodrigo. Você não é Deus. Mas eu não consigo conciliar essas duas coisas. Só tem um que consegue, é Deus. E você não está qualificado para esse trabalho. Então, eu vou viver de qualquer maneira? Se é assim, então, eu vou viver de qualquer maneira? Se Deus me elegeu, se Ele me ama dessa maneira, eu posso viver de qualquer maneira? De maneira nenhuma. Gente, aqueles que falam isso, não, mas se existe a eleição, se eu não posso perder a minha salvação, porque Ele me ama e Ele vai me amar até o fim, como acabamos de ler em Romanos, isso não é a minha ideia. Então eu posso fazer o que eu quiser. E não, você não entendeu, porque nós lemos há 2 semanas atrás, Romanos capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Nós fomos libertos do pecado. A ação do pecado foi tirada.
Agora você pode tomar decisões em favor de não pecar. Você pode, por quê? Porque agora o pecado foi anulado, foi destruído. O poder do pecado foi destruído. Foi isso que a gente gastou 2 semanas falando sobre isso. Nós estamos em dívida, ele vai continuar dizendo aqui, não para com o pecado, para viver conforme a carne quer, mas com o Espírito. Se o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Então o que ele vai falar aqui em Romanos, na primeira parte do 1 ao 17, é isso. Se o Espírito habita em vocês, vocês não vão viver de qualquer maneira. Essa é a diferença. Mas aí a pessoa, eu conheci um presbiteriano que ele falava que ele era eleito e podia fazer o que ele quisesse. Ele não sabe do que ele está falando. Porque a eleição vai trazer santidade e mudança de vida. Então, a eleição e o amor estão inseparavelmente ligados. Como assim? O que a eleição tem a ver com o amor? Gente, se não existe eleição, não existe. O amor, ele é condicional. Se não existe eleição, não existe graça. Como assim, Rodrigo? Porque se Deus ele não te elege, existe alguma coisa que você possa fazer para... Vou dar um exemplo. Aqueles que acreditam que predestinação é Deus olhar no futuro e olhar no futuro, esse aqui vai me escolher, então eu vou escolher ele. Tem gente que pensa que isso aqui é predestinação. Tá? Se predestinação é isso, Deus olha no futuro e olha lá, Rúbia. Rúbia lá, sei lá em que ano que a Rúbia acreditou no Senhor. A Rúbia lá no ano 2000 vai crer em mim. Então eu vou predestinar ela. No final da análise, em quem está a glória para a salvação? Quem que escolheu ser salva? A Rúbia. Então, se tem alguma coisa, mesmo que seja escolher a Deus, você entende que você anula a graça? O que é graça, gente? Graça é de graça. Não tem nada que você possa fazer, nada. Se você não tem a eleição, se você tirar a eleição da Bíblia, você anula a graça de Deus. Essa é a consequência. Então, por quê? Porque o amor não pode ter razão. O amor não pode ter razão. Imagina que a Joyce, casada com o João, ela chega para o João. João, por que você me ama? Essa é a pergunta. João, por que você me ama? E geralmente quando eu pergunto isso para os jovens, porque os jovens dizem, Rodrigo, estou querendo namorar com ela. Por que você quer namorar com ela? Essa é a minha primeira pergunta. Porque ela é bonita, Rodrigo. Porque a gente consegue conversar por horas. Porque ela é inteligente. Cara, ela está na WPI, ela tem uma carreira maravilhosa pela frente. Aí a minha resposta para ele é, tá, deixa eu ver se eu entendi. Vou falar o que você me falou. Você quer namorar com ela para satisfazer todos os seus desejos egoístas, é isso? Não, Rodrigo, como assim? Não, exatamente o que você acabou de me dizer. Você disse, vou namorar com ela porque ela é bonita. Vou namorar com ela porque ela é inteligente. Vou namorar com ela porque ela tem uma carreira brilhante pela frente. Ah, é? E o que vai acontecer com ela quando ela não for mais bonita? Porque a beleza, a formosura acaba. É ilusão, é o que diz a Bíblia. O que vai acontecer com ela se ela sair da faculdade e nunca arrumar um emprego? Porque agora ela tem 3 filhos para cuidar. O que vai acontecer com ela quando ela estiver estressada? E vocês não estiverem mais conversando e trocando esses textão que vocês estão trocando? Você vai trocar de namorado? Você vai trocar de esposa? É isso que você vai fazer? Então essa pergunta, gente, é a pergunta. Por que você me ama? Como que você responde isso? Porque eu te amo. No amor não pode existir razão, porque se tem alguma razão, não é amor, é interesse. O amor não pode ter razão. É por isso que a eleição está condicionada ao amor. Ela está interlaçada, interligada ao amor. Por que Deus pode falar, eu vou te amar, apesar do pecado que age dentro de você e apesar do pecado que age fora de você? Como que Deus pode falar isso?
Porque Ele decidiu te amar, independente de quem você é, e independente do que aconteça na sua vida, Ele vai te amar. O amor e a eleição estão ligados. É por isso que eu falei tudo isso sobre eleição e predestinação, porque não foi você que escolheu a Ele, e Ele disse que vai te amar, e vai te amar até o fim, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Então a eleição é a garantia de que Deus vai nos amar para sempre, porque nunca dependeu de nós. Porque, gente, se Deus Ele te amar, não, Deus me ama porque eu sou ministro dessa igreja, Deus me ama porque eu toco no louvor, Deus me ama porque eu lidero jovens, Deus me ama por causa do meu ministério. O que vai acontecer comigo se eu cair de cama e não puder mais fazer meu ministério acontecer? Ou se por algum motivo eu sair do ministério, ou se eu cair em pecado? Se eu acredito que essas coisas fazem Deus me amar, se eu acredito nisso, eu coloco o meu valor nessas coisas, eu nunca vou conseguir descansar em Deus. Porque para mim Deus vai ser sempre um Deus julgando o que eu estou fazendo. Mas a partir do momento que eu entendi que Ele me ama, independente de mim, independente do que eu passo, do que aconteça, se isso é verdade na minha vida, eu concluo com isso. Isso é a esperança que você pode tirar da prateleira todos os dias para viver. Por quê, Rodrigo? Porque se Ele te ama, você pode ser genuíno com Ele. Que nunca dependeu de você. Não é você que se garante. Não é você que garantiu, que trouxe o amor dEle para você. Ele te ama, e Ele te ama porque Ele escolheu te amar. Então não depende nada de você. Seja genuíno com Deus. Porque não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Mas não tem nada, absolutamente nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele te ama. Mas como que eu sei que Ele me ama? Dessa maneira. Porque um dia Ele te deu tudo. Deus, Ele não vai te dar alguma coisa no futuro, no novo céu, na nova terra. Quando a gente chegar lá, a gente vai ter. Não, gente. Deus, Ele já te deu tudo, porque Ele te deu Cristo. O que mais você quer? Qual que é a certeza, então? Como que eu posso ter certeza de que Deus me ama? Porque Deus nos deu tudo. E o seu amor é demonstrado na sua vida pelo fato de que, quando você ainda era pecador, Cristo morreu por você. E Deus nunca vai deixar de te amar. Nunca, nunca. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem potestade, nem o presente, nem o futuro, nem nada, absolutamente nada pode te separar do amor de Deus, que é seu por Cristo Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pelo teu grande amor com que o Senhor nos amou em Cristo. Agora, Senhor, nos ajuda a viver à luz da sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a viver e lembrar todos os dias, ó Deus, que nós somos amados do Senhor. Amados do Senhor. De que o Senhor nos ama. Mesmo se a gente estiver passando fome, nudez, perigos, que no meio de todas as aflições dessa vida, a promessa do Senhor é que o Senhor vai estar conosco. A promessa do Senhor é que o Senhor nos ama. Nos ajuda, Senhor, a viver à luz dessa verdade, de que o Senhor nos ama. É o que nós pedimos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.